grito que vem do teu povo, te escuto de novo chamando por mim. Tu és a razão da jornada, tu és minha estrada, meu guia, meu fim. No grito que vem do teu povo, te escuto de novo chamando por mim. Os anos passaram ligeiro, me fiz um obreiro do reino de paz e amor. Nos mares do mundo navego e as redes me entrego, tornei-me teu pescador. Tu és a razão da jornada, tu és minha estrada, meu guia, meu fim. No grito que vem do teu povo, te escuto de novo chamando por mim. Tu és a razão da jornada, tu és minha estrada, meu guia, meu fim. No grito que vem do teu povo, te escuto de novo chamando por mim. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada, sem pecado concebida, gente boa, com apreço, saúde e paz. Sejamos fortes na fé, alegres na esperança, fervorosos no zelo, ardentes na caridade, humildes e sempre dados à oração. Caminhemos juntos lado a lado na verdade e na justiça e vamos trazer o transcendente para o imanente. Sejamos uma igreja missionária em saída e façamos tudo o que Cristo está nos dizendo. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. 10º domingo do tempo comum. Na primeira leitura desse domingo, lá do livro do Gênesis, no Pentateuco, é o pecado de Adão. Adão desobedeceu a lei do Senhor Deus e Adão ficou fora de Deus, porque o Senhor Deus perguntou: homem, onde estás? Assim comenta Santo Agostinho na Cidade de Deus, no livro 14 da Cidade de Deus. O Senhor Deus perguntou: onde estás? Traduzindo esse onde estás, você não está mais em mim. E Adão estava nu e ficou com vergonha e escondeu. Adão estava nu, mas nu porque ficou fora da lei de Deus, como comenta o padre Antônio Vieira. Ele estava nu, mas não nu sem roupa, estava com roupa, nu porque estava fora da luz de Deus, porque desobedeceu a lei de Deus. E geograficamente falando, nós temos que ser forte na fé, que rezar sem cessar, que como comenta o padre Antônio Vieira, temos que analisar e ter cuidado, porque o mal entra pelas portas do fundo. Temos que saber derrotar as forças do mal, porque Adão sabia que aquela árvore não podia pegar, e Adão pegou. Adão pegou e Adão ficou nu, ficou fora da lei de Deus. E na realidade que transparece em nosso cotidiano, geograficamente falando, tantos erram como Adão. Aqui, nessa primeira leitura, foi a origem do pecado original, a desobediência da lei de Deus. Do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, narrado por São Marcos. Naquele tempo, dirigiram-se em seguida a uma casa. Aí afluiu de novo tanta gente que nem podiam tomar alimento. Quando os seus o souberam, saíram para o reter, pois diziam: ele está fora de si. Também os escribas que haviam descido de Jerusalém diziam: ele está possuído de Beelzebu. É pelos príncipes dos demônios que ele expulsa os demônios. Mas, havendo-os convocado, diziam-lhes em parábolas: como pode Satanás expulsar Satanás?
pois se um reino estiver dividido contra si mesmo, não pode durar. E se uma casa está dividida contra si mesmo, tal casa não pode permanecer. E se Satanás se levanta contra si mesmo, está dividido e não poderá continuar, mas desaparecerá. Ninguém pode entrar na casa do homem forte e roubar-lhes os bens, se antes não o prender, e então saqueará sua casa. Em verdade vos digo, todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, mesmo as suas blasfêmias. Mas todo o que tiver blasfemado contra o Espírito Santo jamais será perdoado. Mas será culpado de um pecado eterno. Jesus falava assim porque tinham dito: ele tem um espírito imundo. Chegaram sua mãe e seus irmãos, e estando do lado de fora, mandaram chamá-lo. Ora, a multidão estava sentada ao redor dele e disseram-lhe: tua mãe e teus irmãos estão aí fora e te procuram. Ele respondeu-lhes: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E correndo olhar sobre a multidão que estava sentado ao redor dele, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos. Aquele que faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho nos perdoe dos nossos pecados. Estejamos com o Evangelho na mente, nos lábios e no coração. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Evangelho de hoje, a metáfora do Evangelho de hoje, é o pecado contra o Espírito Santo. O que é o pecado contra o Espírito Santo? É não se arrepender dos pecados cometidos, é não fazer penitência, é ofender os irmãos e as irmãs e não se arrepender. Porque cada irmão, cada irmã é templo do Espírito Santo. E o pecado contra o Espírito Santo é quem machuca o irmão e a irmã e não se arrepende. Não se arrepende, não faz penitência. Morre fisicamente com esse pecado. Não se arrependeu dos pecados cometidos. É o pecado contra o Espírito Santo. Assim inicia o Evangelho. Jesus, dirigindo-se em seguida, lá tinha uma multidão muito grande, para ouvir os seus ensinamentos, ouvir a boa notícia. E logo muitos diziam que ele estava fora de si, porque ele estava anunciando e tinha muita gente, uma grande multidão. E havia os escribas que Jesus encontrava sempre dificuldade, como era nos escribas, nos fariseus e nos judeus. Um grupo político que era o grupo dos escribas. Eles haviam descido de Jerusalém e diziam que ele estava possuído por Beelzebu, que é pelo príncipe dos demônios que ele expulsa os demônios. Jesus estava realizando os exorcismos, expulsando todos os tipos de demônios, curando todos os tipos de enfermidade das pessoas. E lá o grupo dos escribas diziam que ele estava possuído por Beelzebu. O que é o Beelzebu? Nós temos que traduzir. O Beelzebu é o príncipe dos demônios, traduzindo em grego, príncipe, o príncipe dos demônios. E diziam que ele estava possuído. E continuando, e havendo, convocou, Jesus dizia-lhes em parábolas. Como é que Satanás pode expulsar Satanás? Que Jesus estava expulsando todos os tipos de Satanás, todos os tipos de espíritos maus, o exorcismo acontecendo, o exorcismo maior. E lá,
Os escribas diziam que ele estava possuído. E Jesus faz essa interrogação. Como é que Satanás pode expulsar Satanás? E fala do reino dividido. Onde há um reino dividido, não pode durar. Tudo termina. E Satanás é o que faz acusações. O diabo é o que divide as coisas. E o diabo divide tudo. Onde há divisões, não continua, não segue. Tudo o que tiver divisões, qualquer comunidade, qualquer área de trabalho, se tiver divisões, não continua. Seja no mundo político, seja no mundo acadêmico, seja numa comunidade. Geograficamente falando, onde tem divisão, é o diabo que dividiu. Não continua. Por isso que Jesus está dizendo: tal casa não pode permanecer, não permanece. A primeira coisa que tem que fazer é o exorcismo, expulsar o diabo, derrotar o diabo. E se Satanás levanta contra si mesmo, está dividido e não pode continuar, mas desaparecerá. Nesta perícope aqui, fazendo uma análise literária, na realidade que transparece em nosso cotidiano, geograficamente falando, é o exorcismo acontecendo, que o diabo é o que divide. Ele divide, mas temos que ser forte na fé e derrotar ele. E derrotando o diabo, vem a união. Tudo se une de novo. E Jesus fala: ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar-lhe. Nessa perícope, fazendo uma análise literária, é para se preparar, para ser forte, para se preparar, que em qualquer lugar que nós estivermos, temos que ser forte. Geograficamente falando, em cada redor que nós estivermos percorrendo, temos que estar preparado. Jesus nos orienta nessa perícope para estar preparado e derrotar todas as forças do maligno. E entrando na parte, Jesus fala da penitência, que todos os pecados serão perdoados, toda blasfêmia serão perdoadas. Quem faz penitência, se arrepende dos erros cometidos, é perdoado. Mas quem não se arrepende, quem ofendeu o irmão, a irmã, quem levantou falso testemunho e não se arrependeu, quem levantou falso testemunho, atrapalhou tal comunidade, tal trabalho, e não se arrependeu e continua naquele pecado gravíssimo, não se arrepende e morre nesse pecado gravíssimo, é o que Jesus fala. Será culpado de um pecado eterno, porque não fez penitência, não se arrependeu. Que todos se arrependam de todos os pecados e façam penitência. Geograficamente falando, percorrendo ao redor, vemos tantos que não fazem penitência, que não se arrependem. E aqui Jesus chama todos à conversão, para se arrepender e fazer penitência. Quem se arrepende é perdoado. E perdoar o irmão, a irmã, perdoai e sereis perdoados. Quem perdoa é perdoado. E nessa perícope, sobre Jesus falando do pecado eterno, também todos têm que saber perdoar o próximo. Perdoar todas as vezes que ser ofendido. Perdoai e sereis perdoados. Que quem não perdoa não é perdoado. Fazendo uma análise literária, traduzindo, perdoai e sereis perdoados. E Jesus falando, será culpado de um pecado eterno. É a mesma lógica de quem não perdoa o próximo. Que se não perdoar o próximo, não perdoar quem o ofendeu,
não é perdoado. Traduzindo, é culpado de um pecado eterno. É como Jesus fala. Que todos se arrependam, que todos façam penitência, tenham amor e caridade com o próximo e perdoe os irmãos e as irmãs que o ofenderam. E na segunda parte é a família de Jesus. Quem é a família de Jesus? A pedagogia fundamental, nessa parte, são todos os que fazem a vontade de Deus. Todos os que têm amor e caridade são as famílias os familiares de Jesus. Que todos os entes humanos sejam prudentes, tenham amor e caridade, progridam sempre mais e mais a Deus e façam a vontade de Deus. Que quem faz a vontade de Deus são dos familiares de Jesus. Que chegaram a mãe e os irmãos de Jesus, e estando do lado de fora, mandaram chamá-lo. E havia uma multidão sentado, e disseram: tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem te ver. E Jesus perguntou: quem são minha mãe? Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E viu aquela multidão. Jesus disse: eis aí minha mãe e meus irmãos. Todos os entes humanos são dos familiares de Jesus, são irmãos de Jesus. Que todos sejam prudentes, que todos façam a vontade de Deus, que todos sejam que todos sejam perfeitos como o Senhor nosso Deus é perfeito e progridam sempre mais e mais a Deus. Sejamos prudentes, tenhamos amor e caridade e vamos progredir sempre mais e mais a Deus. Que todos são de uma família só. Permaneçamos em Cristo e façamos tudo o que Cristo está nos dizendo. Que Maria Imaculada, Rainha de Misericórdia, nossa medianeira, nossa advogada, a luz do nosso viver, a proteção da nossa vida, ilumine e guie toda a gente, que toda a gente permaneçam em Cristo e façam tudo o que Ele está nos dizendo. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Lembrai-vos, ó piedíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que tenha sido abandonado por vós, quem a vós tivesse recorrido o vosso socorro e implorado o vosso auxílio, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro aos vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícias e de me alcançar o que vos rogo. Amém. São José, rogai por nós. Lembrai-vos, ó Puríssimo Esposo da Virgem Imaculada, ó meu doce protetor São José, que jamais se ouviu dizer que alguém tivesse invocado a vossa proteção, implorado o vosso socorro e não fosse por vós consolado e atendido. Com esta confiança venho à vossa presença e a vós fervorosamente me recomendo. Não desprezeis a minha súplica, ó Pai adotivo do Redentor, mas dignai-vos acolhê-la piedosamente. Amém. Que o Senhor nosso Deus nos guarde e nos fortaleça, Maria Imaculada nos socorra e nos proteja, hoje e sempre. Bom domingo, bom almoço. Tem gente saudando, vem nos amparar, nós te suplicamos, vem nos amparar. Ó Maria, Mãe de Deus, vem salvar os filhos seus. Ó Maria, Mãe de Deus, vem salvar os filhos seus. Em qualquer perigo, vem nos amparar, dá-nos teu abrigo, vem nos amparar. Ó Maria, Mãe de Deus, vem salvar os filhos seus. Ó Maria, Mãe de Deus, vem salvar os filhos seus. Cheia de bondade, vem nos amparar, salva a humanidade, vem
Maria, Mãe de Deus.